disciplina cristã, e essa atitude é papel meu e seu. Fortalecei-vos, sede fortes. Sabe, a palavra assim é dessa palavra de encorajamento para quem se encontra fraco. Seja forte, fortalecei-vos, renove o teu ânimo. Então pode ser que você já começou o ano assim, meu Deus, tudo de novo. Não, não é tudo de novo. Você tem novas expectativas, um plano novo, e Deus quer hoje segurar na tua mão, te colocar de pé e dizer para você, seja forte porque eu sou contigo. Eu não vou te deixar. A outra atitude necessária, além do fortalecimento, é criar uma rede de encorajamento. Ele diz assim: diga aos desalentados de coração, sejam fortes. Diga para o outro. A ideia, e eu gostei muito da reflexão que o pastor Milton trouxe da segunda, que a ideia do janeiro branco é aquela emoji, né? Aquela post-it com a carinha assim, posso ajudar? Preciso de alguma coisa? Essa ideia de você olhar para o outro e perceber que o outro é alguém que você também precisa se importar. Está envolvido no mandamento que Jesus resumiu: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o teu próximo a ti mesmo. E esse olhar para o lado é amar o próximo. E dizer ao desalentado de coração, aquele que se frustrou, aquele que não tem mais esperança, é dizer para ele: seja forte. A esperança para o teu futuro. Seja forte, a sua história pode mudar, seja forte. Dizer ao desalentado de coração é ser um instrumento de Deus para renovar esperanças. O Senhor está esperando você abrir a sua boca e dizer ao desalentado de coração, a ser uma referência de fortaleza. Já viu aquelas pessoas que passam por adversidades, lutas, e só de você olhar para a resiliência dela, você se encoraja? Tem gente assim na igreja, tem gente assim na família, tem pessoas que estão lá, com debilidades, com fragilidades, mas não deixam de honrar o Senhor. E de vez em quando Deus coloca pessoas assim para dar um tapa de luvas na gente, para mostrar assim: você está reclamando demais, você está muito descontente por pouca coisa, você está muito exigente, sendo que tem pessoas que estão adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, com entrega total, apesar da dor, apesar do desconforto, apesar dos medos, apesar da expectativa de vida limitada por uma enfermidade, estão louvando ao Senhor, estão entregando tudo de si, estão desenvolvendo seus talentos, estão honrando o Senhor com o tempo que tem, na condição que tem, e não está jogando para o futuro, ou não está jogando para o outro, assumiu a condição, está fazendo. Diga ao desalentado de coração: sejam fortes. Porque às vezes nós estamos cercados de pessoas que já estão entregando as armas, já estão devolvendo o chamado, já estão desistindo da vida, né? Já viu aquela pessoa que morreu aos 20 e foi sepultada aos 80? Porque deixou de sonhar, deixou de acreditar, deixou de viver o plano de Deus. Então nós vamos viver a cada dia com expectativa de que esse é o dia que o Senhor fez. Eu só tenho essa oportunidade. Tem um pastor muito sábio que diz, eu gosto, ele diz assim: eu pretendo viver até os 100 anos, mas eu só tenho hoje para viver. E essa realidade não é só dele, é de todos nós. Nós temos expectativa de vida, nós temos sonhos para frente, mas a realidade que eu tenho é hoje. Então o perdão precisa ser liberado hoje, a palavra de carinho tem que ser liberada hoje, o propósito tem que ser iniciado hoje, amanhã pode ser tarde demais. Diga aos desalentados de coração: sejam fortes e não tenham medo. Se o medo é limitador, nós precisamos remover o medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Remover o medo não é simplesmente ignorar o risco, porque a vida com Cristo já propõe risco. Não existe vida cristã sem desafio. No mundo tereis aflições, mas a ordem é: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. A referência maior está dizendo para nós: tenha bom ânimo. Então a vida cristã propõe desafios. Só de a gente abraçar a fé, nós já temos inimigos. O Senhor Jesus diz assim: se odiaram a mim, odiarão também a vós. Pronto, já entrou na batalha, você já está na linha ali, no fronte de batalha. Se odiou a mim, vão odiar vocês que são meus. Então se eu passei dificuldade, vocês vão passar dificuldade. E a proposta da fé é: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então existe uma cruz,
Existe o Calvário, existe a renúncia, existe a dor, mas o Senhor nos garantiu que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós vamos perceber na eternidade que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que vai ser revelada. As coisas do porvir, eu imagino, lá na eternidade, que a gente vai pensar assim, sobre a terra: não, mas eu reclamei tanto, eu fui tão fraco quando eu deveria ter sido forte. Eu recuei quando eu deveria ter avançado, porque o que o Senhor propõe aqui, para mim, nessa eternidade, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não penetrou no coração humano, coisas grandiosas que ninguém podia cogitar, é o que Deus preparou para mim. Eu poderia ter sido mais forte, eu poderia ter resistido mais, eu poderia ter avançado, eu poderia ter valorizado mais o chamado de Deus na minha vida. Para concluir, Hebreus capítulo 12, versículo 12, tem uma palavra que é a própria repetição do texto, que diz: fortalecer as mãos decaídas. As mãos decaídas eram aquelas que um dia estavam erguidas e pelo cansaço elas decaíram. Restabeleça as mãos decaídas. Mãos falam de obras, porque na eternidade o Senhor vai dizer para mim e para você: mostre-me as suas mãos, mostre-me o que você fez, mostre-me as tuas obras. Restabelecer a mão decaída é assumir de novo aquilo que foi abandonado, é colocar a mão de novo no arado e não olhar para trás, é assumir compromisso e saber que aquilo não pode ser terceirizado, é seu. Esse chamado é seu, ainda que você vai ter que chorar para cumprir. Essa missão é sua, não dá para ser passado para outro. Talvez você até orou: Senhor, passa para outra pessoa melhor do que eu. O Senhor está dizendo para você hoje aqui: eu quero você fazendo isso. Eu quero você fazendo isso. Essa obra é para você fazer. Mas eu tenho debilidades, fraquezas, Senhor, mas é você mesmo. Eu vou te capacitar para você fazer isso. Então vá e siga o que o Senhor está te dizendo. Fortalecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Os joelhos trôpegos são aqueles que cansaram na jornada. Os joelhos enfraqueceram no meio da caminhada, e é justamente no meio da caminhada que a gente sente o peso. Já viu uma maratona? Quem já correu aqui uma maratona ou meia maratona? Ou 18 quilômetros, 10 quilômetros, já viu na metade? Você fala: meu Deus, você fala, falta mais a metade ainda, é ali que você quer parar. Ali na lagoa dá vontade de pedir um Uber, não dá? Vou completar. Mas é justamente no meio ali que você precisa recobrar o ânimo. É justamente no meio. Já viu quando o profeta Abacuque fala assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no decurso dos anos faz-a conhecida? É justamente no meio que a gente é provado na nossa resistência. É no meio do projeto, é no andamento daquela missão que você está fazendo. É justamente no meio que você é provado. E é justamente no meio que você tem que fortalecer os seus joelhos. Aleluia. Não tem outra melhor forma de fortalecer os seus joelhos senão dobrando ele em oração e pedindo ao Senhor que te fortaleça. Restabeleça as mãos decaídas, firmar os joelhos trôpegos e fazer caminhos retos para os pés. Fazer caminho reto para o pé é realinhar o futuro. Como é a nossa caminhada com Deus? A gente esquece o passado, aquilo que não teve proveito, realinha a rota. Realinhar a rota é colocar as coisas do trilho. O que eu fiz de errado que eu preciso abandonar? Quais ações eu preciso fortalecer para esse ano? Isso é fazer caminho reto para os pés. Porque o propósito final está escrito no versículo: para que não se extravie aquele que é manco, antes seja curado. Já viu alguém que está mancando, que foi